Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar mais uma vez com os irmãos nesta manhã e uma honra poder ministrar a palavra do Senhor aqui. Eu quero também cumprimentar os nossos irmãos que estão nos assistindo pela transmissão do Facebook em todo o Brasil. Que este louvor, que Deus abençoe, querida, e que esta palavra possa estar em cada coração, e o mesmo Espírito que está neste lugar, a mesma unção, também possa chegar aonde os nossos irmãos também estão nos assistindo. Amém? Eu convido a todos para se colocarem em pé. Abra as nossas Bíblias, Esdras, capítulo 3. Glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Versículos 10, 11, o 12 e o 13. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Eu peço que os irmãos repitam comigo: pela fundação da casa do Senhor. Versículo 12: porém muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em alta vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com grande júbilo, que a voz se ouvia de muito longe. Curva a tua cabeça. Bendito Deus e glorioso Pai, nós já adoramos a Ti com louvores, já adoramos a Ti também com as nossas ofertas, e estamos aqui entregando a Ti este culto, e agora vamos ouvir a Tua palavra. O Senhor conhece as nossas necessidades, aquelas mais profundas, aquelas necessidades mais íntimas, aquelas, Senhor, que só falamos do nosso quarto, no secreto, ou em lugares onde estamos a sós. O Senhor conhece, porque um dos teus atributos é a tua onipresença. E a tua onipresença, Senhor, nos traz a garantia e a certeza que tu estás em todos os lugares. Sim, Deus, fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Toma o seu assento. Esdras começa
onde, segundo Crônicas, parou, com o decreto de Ciro, permitindo que os judeus voltassem a Jerusalém. Para entender o livro do Esdras, ou de Esdras, é preciso entender o contexto histórico de Israel. Chegaremos então até Babilônia e o retorno à sua terra natal. Os assírios espalharam os hebreus de Israel, o reino do norte, quando destruíram a sua capital, Samaria, no ano de 721 a.C. Logo em seguida, Babilônia então ataca Judá, o reino do sul, e leva os judeus, ou o povo de Deus, chamado o reino do sul, para a Babilônia. E leva por 3 fases, ou em 3 partes. A primeira, 605 a.C., Daniel foi entre os jovens nobres levado à terra da Babilônia. Depois, a segunda leva em 597 a.C., onde Ezequiel foi levado com este grupo. E a terceira vez, ou a terceira leva, 586 a.C., e neste ano, a cidade de Jerusalém foi destruída, junto com o templo dos judeus. Muitos dos judeus foram mortos e outros foram levados ao cativeiro de Babilônia. Alguns pobres foram deixados na terra. O profeta Jeremias foi dado a escolha de ir ou ficar com os pobres em Jerusalém. Ele opta ficar com os pobres. A Babilônia, por sua vez, caiu na mão dos medos persas, conduzidos por Ciro, no ano de 539 a.C. Especificamente, os judeus receberam então a autorização e o apoio dos medos persas para voltar a Jerusalém. Entramos então no livro do Esdras. A importância do retorno deste povo que ficou cativo nas mãos dos babilônicos. Quando eles retornam para a sua cidade natal, essa primeira leva, essa história de Jerusalém, nós temos aproximadamente 50 mil pessoas voltando sobre a liderança de Zorobabel. E qual é o propósito inicial? Esse primeiro propósito que nós encontramos é a reconstrução do templo. O capítulo 3 diz que o altar foi levantado. A partir do versículo 8, nós encontramos os alicerces do templo sendo começado a ser erguido, a ser fundado, a ser estruturado. Os versículos 10, 11 e 12 que nós lemos, fala do que eles estão vendo naquele momento. Quem são eles? A primeira leva que voltou da Babilônia, em média 50 mil pessoas lá, junto na liderança de Zorobabel, para a construção do templo. Porém, o capítulo 3, versículos 10 a seguir, nós encontramos uma banda pronta para tocar. Me perdoe os músicos, eu sei que vocês não gostam dessa expressão banda. Eu sou meio antigo, sou meio de um tempo anterior que se falava banda, então a gente acaba levando, né? O ministério de louvor em contexto contemporâneo estava pronto para tocar. Eu quero que vocês entrem comigo nessa imagem que eu vejo agora, se transporte para esse momento para você entender o que está acontecendo. Havia uma separação, havia uma divisão, havia uma ordem do culto, se é que a gente pode falar assim, e na ordem daquele culto, o ministério de louvor estava no altar. O altar eu estou trazendo para o tempo de hoje.
estavam postos, estavam prontos para dar o culto ao Senhor. Junto com eles estava todo o povo que voltou da Babilônia. Estavam com eles também os pobres que não morreram durante o exílio. Os pobres que nasceram durante o exílio, mas que conseguiram se manter vivos na sua terra natal. Vai compondo comigo isso aqui. Estava com eles também, aleluia, alguns dos líderes, sim, alguns dos líderes que nasceram na Babilônia, nasceram de uma linhagem dos levitas, em uma linhagem judaica, que nasceram e retornaram com atributos, com credenciais, estavam com a sua casta, se é que a gente pode falar assim, com o teu ministério de pé, estava pronto para dar um culto ao Senhor. Estava lá, nasceram lá na Babilônia, ou então eles foram para a Babilônia muito cedo. É um segundo grupo que eu encontro aqui, e eles cresceram, porque ficaram lá por volta de quase 70 anos, mais precisamente 70 anos, e até o retorno, vamos colocar um pouco de anos depois, mas eles estavam lá também, ou seja, estava lá quem estava em Jerusalém que ficou vivo, estava lá aqueles que voltaram da Babilônia, que se manteram, que foram para lá novos, e já estavam com uma idade avançada, mas estava dentro da sua linhagem sacerdotal, também estavam lá, e é aqui que eu quero que você entenda a mensagem, alguns dos sacerdotes, que algumas versões bíblicas diz senhores, algumas versões bíblicas diz velhos, e algumas versões bíblicas diz anciões. E aí eu fui procurar, até para não usar essa linguagem errada, se era anciãs ou anciões, e as três comunicações estão corretas. Então eu quero que você saiba que as três estão anciões, ou senhores, ou velhos, estão falando das mesmas pessoas, porque na verdade eu não quero falar da sua idade, eu quero falar o que eles viveram, eu quero falar o que eles sentiram, oh glória. Eles estavam em Jerusalém, quando, aleluia, Babilônia invade Jerusalém, pega então todo esse povo de Judá, e leva eles lá para Babilônia, e eles vão, pastor Alex, mas eles já são sacerdotes, eles já servem ao Senhor, eles reconheceram, pastor Alex, igreja do Senhor, eles sabiam dar o culto ao Senhor, mas agora eles estavam na Babilônia, voltaram, e quando eles voltaram, eu preciso que os irmãos entendam algo, que faz parte da nossa história, mas numa linguagem psicológica. Na psicologia nós temos pelo menos duas formas de enxergar: a inconsciência pessoal e a inconsciência coletiva. Por exemplo, com todo respeito ao meu pastor, eu estou olhando de frente para o pastor Leonardo, e eu tenho certeza da cor da meia que ele está usando, porque eu estou vendo. Vocês sabem a cor da meia do pastor Leonardo? Vocês imaginam qual é a cor da meia? Eu estou olhando no coletivo. Vocês estão olhando para o pessoal, vocês estão olhando a cor da camisa dele, mas eu estou olhando no coletivo. Quando eu olho para minha esposa, eu sei exatamente a roupa que ela está usando, porque eu estou olhando daqui, eu sei se a unha está pintada ou não, eu estou olhando no modo geral, mas vocês olhando de lá para cá, vocês vão olhar apenas a cor do cabelo dela, e possivelmente vão imaginar a cor da blusa. Ou seja, na psicologia nós temos uma ideia pessoal, daquilo que eu vejo, daquilo que eu tenho certeza, daquilo que eu vivo, daquilo que eu estou constatando, daquilo que eu estou analisando, daquilo que eu tenho certeza do que eu estou vendo. E no coletivo, Ministério de Louvor, eu vou usar a palavra que vocês gostam, senão vocês vão brigar comigo. Vocês vão nem me chamar para pregar na igreja de vocês. Eu não vou usar banda. O Ministério de Louvor estava pronto para tocar. Teclado afinado, guitarra afinada. Se é que existia, eu estou falando um tempo contemporâneo, então tem.
Os microfones estavam ligados porque o sonoplasta ligou tudo antes. O vídeo, a mesa de som, estava tudo certo, Tiago. Os líderes que nasceram em Jerusalém estavam lá. Mas sabe qual a visão deles? Visão pessoal. Nasci escravo, estou voltando. Nasci exilado, estou voltando. O que me faz estar aqui é a minha casa, a minha origem. Senão eu não estava aqui. Mas tem outro lado da história. Tem os sacerdotes, que a Bíblia chama de anciões, velhos, senhores, que eles têm um inconsciente coletivo. Eles viveram o tempo aonde a glória do Senhor foi derramada, manifestada lá no templo de Salomão. No seu coletivo eles levaram toda a sua bagagem até chegar na Babilônia. E agora eles têm no coletivo o retorno, ou seja, o exemplo que eu do meu amado pastor, ele sabe exatamente os detalhes das coisas. Aí a Bíblia diz assim, olha, preste atenção comigo. E quando, versículo 10, quando pois os edificadores lançaram os alicerces do templo, então apresentaram os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instrução de Davi, rei de Israel. Cantava a reveses, louvando e celebrando ao Senhor. É bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Sabe o que eles estavam vendo? A casa do Senhor. Diga para 2 ou 3 pessoas, eles só estavam olhando a casa do Senhor. Diga, só a fundação da casa do Senhor, só. Versículo de número 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, chefe dos pais, já velho, que viram a primeira casa inconsciente e coletivo, casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos essa casa, choraram em alta voz. A versão Almeida e Revista Atualizada diz, de maneira que não se pode discernir a voz de alegria das vozes de choro. A Bíblia Viva, assim a gritaria e o choro se misturavam então barulhenta, que de longe se podia ouvir. Versículo 3. Nós temos 2 histórias aqui, ou 2 formas de ver. Os novos chegando, gritando. Os velhos chorando. Por que eles estavam chorando? Há uma profundidade no choro. Há uma resposta no choro. Porque o corpo fala. O corpo traz história. O corpo traz histórico. O corpo revela a causa. O corpo fala de fato o que está acontecendo, que ninguém está vendo. O seu choro era muito mais interno do que externo, porque eles sabiam o que tinha acontecido lá atrás. Então eles choraram. Então há profundidade no choro. Eles choraram porque viram a fundação do templo que estava sendo reconstruída. Agora, a gente ficaria aqui a manhã inteira tentando encontrar os motivos porque eles choraram, e o versículo já fala porque eles viram a construção anterior, o templo anterior. Então eu separei aqui 7 possíveis
respostas a respeito desta pergunta: por que eles choraram? Primeira possível resposta: por causa do que eles perderam. Eles viram a glória do templo de Salomão. Eles conseguiram lembrar da beleza do primeiro templo. Porém, a nação de Israel se rebelou contra Deus. E eles perderam tudo. O rei da Babilônia tinha tomado o ouro, suas vidas, o seu templo. Estavam tudo em ruína. A Bíblia fala em escombros, ruínas. Eu lhe pergunto: você choraria se você olhasse para a sua igreja hoje e estivesse em ruínas? Isso te causa choro? Ou te causa choro quando as coisas não vão bem ou não estão bem segundo os seus olhos? As igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, que hoje nós conhecemos como Turquia, essas igrejas não estão mais lá. Ou melhor dizendo, o lugar geográfico está lá, mas não é mais igreja. É praça, é museu, é teatro. Isso te faz chorar? Você olhar para a igreja onde você nasceu e não é mais igreja? É um mercadinho. A igreja onde você nasceu não é mais um lugar de oração. Agora é uma lan house. Problema não é aquele lugar ter se tornado em lan house e a igreja cresceu. É porque ela fechou. Isso não te faz chorar? Isso não te faz chorar? Os jovens que cantaram no tempo da sua mocidade não estão mais entre os anciões. Isso não te faz chorar? Onde eles estão? Cadê eles? Para onde eles foram? Porque a Bíblia é clara na sua história, ela não falha na história. Alguns morreram em Jerusalém porque não tinham o que comer, não tinham o que vestir, a cidade estava em ruína. Outros morreram na Babilônia. O fato é que alguns que voltaram, e foi um grande número, alguns se alegraram no seu consciente pessoal. Glória a Deus, eu estou livre, agora vamos para a fundação. Mas outros choraram, sabe por quê? Essa igreja não tem mais milagre. Essa igreja não tem mais batismo com o Espírito Santo. Essa igreja não tem mais manifestação do poder de Deus. Eu choro porque não tem mais línguas estranhas no culto. Eu choro agora porque não tem mais ciclo de oração. Eu choro agora porque estamos em ruína. Isso te faz chorar? Isso te faz chorar? Segunda possível resposta: por causa do que eles deixaram de ter. O tempo que eles ficaram exilados, eles não adoraram, não pregaram, não fizeram a leitura bíblica, melhor dizendo. Você, levita, ministério de louvor, banda, como você quiser, deixa seu instrumento lá no cantinho para você ver o que vai acontecer. Deixa. Pastores, sacerdotes, meus amigos, deixa sua Bíblia lá no cantinho para você ver o que vai acontecer. Deixa. 70 anos, instrumento jogado. Trazer para hoje, Bíblia jogada, livros escondidos, deixado lá na prateleira. Eu tenho um arsenal de livros, mas não lê mais.
eu tenho um cantinho de oração. Não vai lá mais. Duribidarabaia, Elebandarabagaraxiri carabagaia, não visita mais. Eu tenho uma vida com Deus. Qual é hoje a sua vida com Deus? Inconsciente pessoal ou coletivo? Qual? Sei onde é a igreja, mas não vou. Porque eu não posso ir. Porque eu estou preso. Tem muito crente preso hoje. E agora eu prego uma extensão para as nossas igrejas. Como diz o pastor Leonardo, pega essa mensagem agora, melhora e leva para amanhã, para o culto à noite. Tem muita gente presa. Não vou mais à igreja. Eu sei o caminho, mas não vou. Eu sei adorar, mas não adoro. Por quê? Porque o grupo não se encaixa com o meu potencial. Eu não vou mais nessa igreja, porque essa igreja, ela fica muito fraca para mim. Eu lembro de um pastor que falava assim para a igreja: eu vou baixar o meu nível para vocês entenderem o que eu estou falando. Você subiu muito de nível, você está muito alto, mas deixa eu lhe falar uma coisa: você não é mais alto do que Jesus, você não é melhor do que Jesus, você não é mais poderoso do que Jesus, você não é. Quem pode levantar sua mão e pedir a misericórdia de Deus nesta manhã aqui? Elebandarabaia, alabaxiricaia, andarabagarabagarabaia, eleia, andarabaia. Quem pode pedir para Deus nesta manhã misericórdia? Elebadarabagaia, diribidarabaxandagaia. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você não precisa ir para a igreja por obrigação. Me perdoe se isso te causa chateação no seu coração, mas eu preciso falar para que seus ouvidos escutem, porque não está no esboço, mas Deus está ministrando aqui no meu coração. Você não tem que ir para a igreja por obrigação. Você não tem que ir para a igreja porque você não tem outro lugar para ir. Você não pode ficar cartão aos domingos ou fazer a leitura bíblica porque você tem que pregar. Você não pode fazer isso. Não dá mais para você ficar indo para a igreja porque você não tem outro lugar para ir, porque você é o pastor da igreja. Não dá mais. Você precisa voltar. Não dá mais. Sabe por que eles choraram? Foi o primeiro culto desses anciões, desses velhos, desses senhores, com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos. Sabe o que é um culto familiar? Nossa geração de hoje não sabe, não. Desculpe, com todo respeito, a geração de hoje não sabe o que é culto familiar. A geração dos anciões, velhos, antigos, sabem. Reúne à tarde e vamos adorar a Deus. Um salmo, outro canta, outro profetiza. Deus manifesta o seu poder aonde? Na igreja? Não, na casa. Na casa. A igreja não começava nas quatro paredes. A igreja começava com um culto domiciliar. Era o primeiro culto deles. Pergunta para quem está do seu lado: faz quanto tempo você não faz um culto domiciliar? Pergunta. Pastor, a pandemia foi ruim. Tem certeza? É verdade que você vai olhar num contexto só econômico? É verdade?
Você só vai olhar a pandemia em um contexto de perca? Você só vai olhar a pandemia num contexto psicossocial só? Ou você vai olhar num contexto espiritual? Quantas igrejas, quantas famílias voltou a fazer culto em casa? Quantos pastores voltou a orar em casa? Quantos filhos de pastor voltou a se unir na sala? Quantos? Ou você acha que Deus não tem poder de mandar uma pandemia no mundo? Você acha que Deus não tem poder para mandar uma gripinha no mundo? Eu não estou aqui sendo negacionista, estou só falando para você. Você acha que se Deus não quiser, manda outra e outra e outra e outra? Porque foi assim. Volte Jerusalém, volte Israel, me preste culto, me preste o seu sábado, me preste o ano sabático, me preste o ano jubileu, então venha para o exílio, porque aqui eu falo com você. Barabadarabaia, barabashiri carabagaia. Primeiro culto, que eles tiveram a honra de trazer seus filhos, seus netos e os seus bisnetos para a igreja. Eu coloco entre aspas a igreja, porque só era a fundação. Não tinha igreja. Não tinha igreja. Eu repito até você entender. Eu não gosto da minha igreja. Eu não gosto do banco da minha igreja. Eu não gosto do som da minha igreja. É mesmo? Então deixa eu repetir de novo até você entender. Não tinha igreja. Não tinha igreja. Era só a fundação, não tinha igreja. Mas tinha um povo que queria adorar a Deus. Mas tinha sacerdote chorando, tinha levita cantando, tinha igreja, porque a igreja somos nós. Eu já disse aqui, eu já fiz culto debaixo de um pé de piqui. E a glória queria ter continuado no pé de piqui, porque no pé de piqui a glória de Deus se manifestava lá. Terceira possível resposta. Eu estou tentando encontrar a resposta. Não sei se eu vou conseguir. Terceira possível resposta. Porque eles choraram. Porque não era tão bom como antes. Irmãos. Aqui eu nem preciso gastar muito tempo, porque quando eu falo gastar muito tempo, é só expressão, tá? Porque já estamos ouvindo isso o ano inteiro e está sendo maravilhoso e vamos ouvir mais na Assembleia Geral. Nada é tão bom quanto o primeiro amor. Pegou? Pegou ou não? Volte ao primeiro amor. Você nunca vai conseguir servir a Deus se não for com o primeiro amor. Deus me deu um tema, eu anotei já, está no esboço. Você nunca vai conseguir servir a Deus se não for com o primeiro amor. Não, não. Você não consegue nem ficar casado se você não amar. Ou não? Sim ou não? Primeiro amor. Sabe porque tem um monte de crente frio na igreja? Sabe? Posso falar ou não? Porque perdeu o primeiro amor. Não choram mais. Não buscam mais. Porque eles choraram. Terceira possível resposta. Porque tudo que eles faziam ali, tudo, eles ainda tinham em mente o antigo templo, o glorioso templo. Eu entendo. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 6, versículo 15 diz, eu não vou ler tudo, os irmãos conhecem a história. Fala do acabamento do templo por dentro. As paredes do templo foram forradas por dentro.
tábuas de cedro. Desde o chão, o assoalho foi feito de pinho. Diga para quem está ao seu lado, madeira sempre foi cara. Diga. Essa história de falar que madeira é barato nunca foi. Mas estava. Na parte de trás do templo foi construída uma sala interna. Guarde isso aqui. Que foi chamado de lugar santíssimo. Se na sua igreja, não tiver um lugar santíssimo, você não volta ao primeiro amor. Não volta. Lugar guardado. Ela media 9 metros de comprimento. E era separado por divisão feita de tábuas de cedro, que iam do chão até o teto. O lugar santo, que ficava em frente ao lugar santíssimo, tinha 18 metros de comprimento. A forração de cedro era enfeitada com detalhes em formas de cabaças e de flores. Toda a parte de dentro da sala era revestida de cedro, para que as pedras das paredes não ficassem aparecendo. Pedras, rústico, grosso, inquebrável. Se a gente não se revestir da glória de Deus, as coisas grossas da nossa vida aparecem. Tem que esconder com a glória de Deus. Tem que esconder com o primeiro amor. O primeiro amor tem que descer. Tem que descer, senão não adianta. Como já foi dito, a parte de trás do templo foi feito uma sala. Lugar santíssimo. Para que nela fosse colocado a arca da aliança de Deus. Essa sala media 9 metros de comprimento, por 9 de largura e por 9 de altura. E era toda revestida de ouro puro. E aqui tá bom. Chega. Os irmãos conhecem isso. Aí eles olharam para a fundação. O que tem na fundação, pastor Alex? Ferro. Concreto. O que tem lá? Que beleza que tem a fundação. Mas os anciões olharam e começaram a chorar muito. Os mais novos gritavam, cantavam, mas eles choravam. Quarto motivo porque eu penso que eles choraram: devido ao trabalho que tinha ainda à frente para ser realizado. Só tem a fundação. Ainda falta paredes. Ainda falta o acabamento. Quando um pastor ele olha para a ovelha, ele sabe o que falta. Ele olha e fala: está faltando acabamento. Está faltando ajeitar isso aqui. Aí ele chora. Aí ele vai para o altar do Senhor e fala: Deus, está faltando isso aqui no irmão. Me dá sabedoria para eu falar para o irmão isso aqui. Prepara o cenário, o ambiente. Daqui a pouco o irmão bate na porta do gabinete e pastoral: pastor, eu vim falar com o senhor. Aí Deus fala para ele: é o acabamento, fala agora. Sabia o que tinha para frente. Estou finalizando. Os jovens não entendiam aquilo. Estavam eufóricos. A força estava neles. Mas o trabalho árduo, o que tinha para acontecer, estava lá. Mas tem um detalhe. Eles não tinham certeza. E está aqui a quinta possível resposta. Se eles iam ver o acabamento. Porque eles já eram velhos. Então ele só tinha aquele momento. Quem está entendendo o que eu estou pregando, irmãos? Só tinha aquele dia. Só tinha aquela hora.
E amanhã? Não sei, eu já estou velho. Não sei se eu vou ver. Eles choraram. Eu não sei se eu vou ver. Eu não sei se eu vou ver concluído essa nova reconstrução. E de fato alguns não viram. Porque demorou, em média, mais 20 anos. Então quase alguns deles é possível que não viram. Sexto, por que eles choraram? Sexta possível resposta. Porque o seu Messias não estavam lá. Quem era o seu Messias? O seu sumo sacerdote. Sua figura de liderança. Ou seu rei. O que adianta uma igreja ser bela se não tem o Espírito Santo? O que adianta? Então eu choro. Você ainda chora por não sentir o Espírito Santo? Você ainda chora por isso? Ou você é daqueles que vão embora, não, tudo bem, amanhã eu volto e vai acontecer alguma coisa? Não dá. Eles não tinham uma figura, líder, figura. Se não tem Cristo na igreja, não tem primeiro amor. Se não tem Cristo na igreja, não tem batismo com o Espírito Santo. Se não tem Cristo na igreja, nós somos uma igreja pentecostal, tá? Não tem dons espirituais. Não tem manifestação de poder. Na sua igreja ainda tem manifestação de poder? A sua igreja ainda ora para Deus derramar batismo com o Espírito Santo? A sua igreja ainda ora pelos dons, pelos 9 dons do Espírito, ainda ora? A sua igreja ainda ora por curas, libertações, por manifestações de milagre, ainda ora, pois tudo isso só vai acontecer se Cristo estiver lá. Pastor, e se eu faltar? Não tem problema. E se eu não ver a construção que eu idealizei, pastor? Pastor, eu contratei um arquiteto. Pastor, eu tenho a planta no meu gabinete. Já foi aprovado pela Assembleia. Se eu não ver, não tem problema. Se Jesus estiver lá, glória a Deus por isso. Para Davi, só coube a ele parte de alguns utensílios para a construção. Para Salomão, a construção. Eu preciso entender o que Deus quer de mim. Às vezes Deus não quer que eu construa. Quem entende isso, irmãos? Eu confesso a vocês que eu já fiquei frustrado porque eu não consegui construir uma igreja. Eu confesso a vocês. Até que eu entendi isso aqui. E por que até que eu entendi? Porque eu não conhecia? Não. É porque a gente tem que estar no Espírito para entender o que Deus quer revelar naquele momento. Tem coisas que Deus não quer que a gente faça. Por último. Para eles estavam tendo a sua última chance. Eu não estou dizendo da fundação. Estou dizendo, no seu inconsciente coletivo, eles sabiam da saída do Egito. Eles sabiam das terras que eles conquistaram. No seu consciente coletivo, eles sabiam da divisão das tribos. Eles sabiam toda essa história e quantas vezes o povo de Deus tinha se negado a obedecer a Deus. Então eles sabiam, é a minha última chance. E talvez, é possível, é provável, não é uma constatação, não é uma afirmação, mas é algo que eu defendo, baseado em histórias em que vivemos hoje. É possível que nós estejamos vivendo a última chance da igreja na terra. É possível. É possível que a igreja esteja muito próximo do arrebatamento. É possível
que eu e você talvez estejamos muito próximo de encontrarmos com o Senhor. Ora, eu não estou dizendo que Ele vai voltar agora, porque a Bíblia não diz, mas é possível que Deus ainda vai guardar alguns para não se perder, porque muita coisa está saindo do controle. Muita. É possível que Deus faça como Deus fez a pandemia. Vem aqui, vem, vou guardar você. Vou te guardar. É possível. É possível. Estava na faculdade esses dias e duas moças conversando. E uma perguntou para a outra: você é normal ou você é hétero? Eu não entendi. Vou fingir que eu não entendi. É possível que seja a última oportunidade para a igreja entender o que está acontecendo. Mas agora eu digo como profeta e finalizo. Se a igreja não entender, a igreja vai ter que entender uma outra coisa. O povo de Deus só cresceu em tempos de crise. Pega a história da igreja. Pega. Se a igreja não entender uma coisa, outra coisa ela vai entender. Por quê? Porque é necessário que a gente chore. E Joel disse: chore os ministros do Senhor entre o alpendre e o altar. É necessário que a igreja volte a chorar pela coinonia. Não é a comunhão particular com um grupo seleto. É a coinonia. É a comunhão da igreja com o propósito de adorar a Deus e buscar a Deus como único propósito. Não é eu tenho comunhão com esse, não tenho com aquele, não. É a coinonia, é a comunhão dos santos, é a mesa. Quem consegue glorificar a Deus por isso? Por um minuto você glorifica a Deus, pedindo para Deus misericórdia, pedindo graça, pedindo que a gente entenda o tempo que estamos vivendo. Eu te dou um minuto para isso. Senhor, tenha misericórdia da tua igreja. Dá discernimento, Senhor, para entender o tempo presente. Que possamos, Senhor, voltar ao primeiro amor. Senhor, que possamos voltar, Senhor, às boas práticas e às boas obras. Que possamos entender, Senhor, que o alicerce, Senhor, que fizeram aqueles homens chorar, Senhor, é porque a causa daquele momento era muito maior do que era a causa da antiguidade. A causa do presente, Senhor, é porque eles não tinham nada, é porque eles estavam exilados e agora estavam voltando à sua terra natal. Mas a causa do passado, eles estavam num momento melhor, mas não deram valor a tudo isso. Que possamos entender essa segunda chance, que talvez nunca mais vai voltar. Senhor, que os corações possam ser quebrantados tanto quanto o coração daqueles senhores, daqueles anciões, daqueles homens que sentiam a tua presença, daqueles homens que se alegravam pelo retorno, daqueles homens, Senhor, que queriam mais de ti, Senhor. Que o nosso coração possa voltar a ser um coração, Senhor, que chora, a um coração que chora, Senhor, por não ver milagres, chora por não ver cura, chora por não ver batido com o Espírito Santo, Senhor, chora, Pai, por muitas coisas. Que o nosso coração volte a chorar nesta manhã. Chore por desejo de almas. É a nossa oração, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue falando em nossos corações. Pastor Leonardo, muito obrigado. Deus abençoe.